Bom dia, bom dia, bom dia. Que dia maravilhoso, que dia abençoado, cheio da glória, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia cheio de alegria. Ainda que existem situações e circunstâncias que tentam nos paralisar, que tentam nos levar para um lugar de desespero, de falta de fé, nós repreendemos, nós rejeitamos, nós não aceitamos, porque nós encontramos no Senhor alívio e descanso quando nós entregamos esse jugo, esse fardo nas mãos do Senhor. Essas paixões internas de burburinhos, de pensamentos, de sentimentos, de coisas que achamos que deveríamos ter falado, que não falamos, nós entregamos nas mãos do Senhor e o Senhor nos dá o quê? Descanso, alívio. E é isso que nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para o nosso dia de hoje. Descanso e alívio somente na presença do Senhor que nós encontramos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro nesse dia, Senhor, oro neste momento, nesse tempo, Senhor, para te agradecer por todos os seus grandes feitos, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, por todo o teu favor, por toda a tua graça, por tudo que o Senhor tem feito. E já agradeço, Jesus, tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Que a tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu tenho preparado para você. Então que nós focamos nisso, Senhor, que os nossos olhos não alcançaram ainda, os nossos ouvidos não ouviram ainda, a nossa mente, o nosso coração não conseguiu imaginar a grandeza do favor e da graça, da bondade que nos espera, da bondade, da misericórdia que nos aguarda, Senhor. Ainda que hoje nós vivamos, Senhor, coisas maravilhosas, pois sabemos que a tua palavra nos garante. Olhos e nem ouvidos contemplaram. E é isso que nós olhamos, é isso que nós nos apegamos. Nós rejeitamos hoje todo espírito de opressão, de reprimir, Senhor, a tua vontade sobre a nossa vida. Nós rejeitamos, Senhor, todas as mentiras, todos os enganos de Satanás. Nós rejeitamos, Senhor, todo o fardo pesado, difícil de carregar, que Satanás tenta colocar sobre as nossas vidas, toda a acusação. A tua palavra nos garante que sobre nós não há mais condenação. Nós somos livres e para a liberdade o Senhor nos libertou, que possamos provar nessa liberdade, que possamos provar nesse amor, dessa verdade, sem qualquer tipo de dúvida, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, porque a fé é o firmamento, Senhor, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que eu não enxergo, mas eu creio no meu coração, eu creio na minha mente, Senhor. Então eu creio, Senhor, que este ano nós viveremos restituições poderosas, restituições familiares, restituição espiritual, restituição amorosa, restituição familiar, restituição financeira. Pai, abençoa os teus filhos, Senhor. Abre os céus, derrama as bênçãos, derrama favor, derrama graça. Senhor, liga cada um deles, Senhor, a conexões importantes, Senhor. Coloca eles em mesa, Senhor, que vai mudar a história deles, ó Pai. Coloca, Senhor, pessoas no caminho, na vida, Senhor, que vão dar o destino, vão dar a direção, guiados pelo Senhor. Coloca pessoas no nosso caminho, Senhor, pessoas com o coração em Cristo, com os olhos firmados em Cristo, Senhor, para que possa, Senhor, nos ajudar a caminhar. Coloca homens e mulheres de Deus, Senhor, na vida deles, Senhor, que possam guerrear conosco as nossas guerras, que possam se levantar conosco em oração, Senhor, que possam segurar nossas mãos, mas sabendo que a nossa aliança, antes de qualquer coisa, é com o Senhor. O Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos estimular, para nos impulsionar, mas a nossa fiel empolgação, nosso fiel certeza, Senhor, nossa fiel convicção está no Senhor. Coloca, Senhor, pessoas na nossa vida, Senhor. Coloca pessoas que têm o coração de Cristo, cheios do Espírito Santo, Senhor, cheio do Espírito Santo, Senhor. Pessoas que transbordem o teu poder, Senhor, que vivam, Senhor, para gerar almas, Pai, não para ser só mais um na igreja, Senhor,
só mais um número, só mais uma pessoa. Não, pessoas que querem gerar vidas e querem transformar, Senhor, essa geração, Senhor. Querem transformar, Senhor, a vida e libertar cativos. Amarra o valente, Senhor. Através dessa oração, declaro sobre cada casa, o valente nestes dias está sendo amarrado e liberta os cativos, Senhor. Amarra o valente e liberta os cativos, Senhor. A nossa oração nesse dia é o nosso pedido, a nossa petição, a nossa certeza e a convicção que o Senhor tem amarrado o valente e vai libertar os cativos, assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor fez na minha casa, o Senhor fez no meu financeiro, o Senhor fez nos meus relacionamentos, Senhor, com os meus familiares. Eu declaro sobre a vida de cada um, Senhor. Amarra o cativo, liberta os amarra o valente, liberta os cativos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Declara a paz do Espírito Santo, o favor, a graça, a bondade. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a tua obra, Senhor. Leva o nosso pensamento, sentimentos e emoções cativas a Cristo, Senhor. Que todos os dardos inflamados sejam apagados pelo escudo da fé, Senhor. Cobre os nossos ouvidos com o precioso sangue de Jesus, Senhor. Que as falácias do inferno, que as setas, que as mentiras de Satanás não venham, Senhor, ultrapassar os nossos ouvidos, Senhor. Que nós não demos ouvidos, Senhor, às mentiras e os enganos, porque nós somos amados, nós somos filhos, nós somos justificados, Senhor. Nós somos santificados pela Tua palavra, Senhor. Que toda a justiça própria caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro a vida de Deus, Senhor. Que nós possamos nesse dia ver como Cristo vê, enxergar como Cristo enxerga, sentir, falar, pensar e agir como Cristo age, Senhor. Nos dá o coração de Cristo, Senhor. Um coração obediente acima de todas as coisas. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Então, nos ensina, Senhor, a obedecer ao Senhor sem qualquer tipo de dúvida ou questionamento ou prazos. Que seja uma obediência imediata, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor e nós vamos seguir com ela até o final. Aliança feita pelo sangue precioso de Jesus. Nós declaramos que esse dia pertence a Ti e que cada batida do nosso coração, cada gota de sangue que nós temos seja para glorificar o Teu nome. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, ferramenta, instrumento útil para a Tua obra. Que todo eu, Senhor, caia por terra. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor fale através da minha voz, que o Senhor fale através de mim, que vidas sejam alcançadas, vidas sejam resgatadas e transformadas, Senhor. Me dá, Senhor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para ministrar, Senhor, não aquilo que está no meu coração, mas aquilo que está no coração do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que poderoso, né? Como é poderoso orarmos e clamarmos o sangue de Jesus, porque é somente o sangue de Jesus que nos capacita a caminharmos e compreendermos a verdade do Senhor. E hoje nós temos uma verdade muito poderosa, muito incrível, muito maravilhosa, continuando nossa semana, onde nós vamos no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio daquilo que parece ser escassez, parece que ser o fim, nós vamos encontrar o quê? Descanso. E qual a única forma de nós encontrarmos descanso? Buscando o Senhor. Descanso, ele vem de Jesus. E em Mateus 11, 28 diz o seguinte, na leitura, como eu gosto de mostrar sempre, na leitura da Bíblia de Estudo, Charles Spurgeon, uma Bíblia para a mulher, 611, super recomendo. É um pouquinho pesada, mas ela é muito preciosa, ela traz grandes ensinos. E diz o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, pois sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos faz um convite hoje, um convite muito claro, muito específico, sem rodeios. Vinde a mim, venham a mim. Venham descansar, venham até mim e deixem o seu fardo, e deixe o seu peso, e deixe a sua dor, e deixe a sua doença, e deixe o seu sofrimento, deixe o seu coração quebrado, pequenininho, deixe comigo, deixe o seu filho que de repente está tirando alguma espécie de trabalho, o seu marido, meu Deus do céu, que loucura, ele não me ouve. Deixe comigo, entregue a mim, que eu vos darei descanso, alívio, eu vos darei tranquilidade em meio à tempestade, como aqueles discípulos que estavam atravessando para
a cidade do Gadareno. No meio do caminho assolou uma tempestade, o barco balançava, o barco se sacudia, e Jesus estava onde? Ele estava dormindo, descansando, confiando. Por quê? Porque quando você descansa, você confia, você consegue dormir, você consegue descansar. Qual tem sido o que tem roubado o seu sono? Qual tem sido seu sofrimento que tem roubado as suas noites de sono, tem roubado o descanso? A palavra do Senhor nos garante que o descanso é para o justo. Logo me deito, logo descanso, porque o Senhor cuida de mim. O descanso, o dormir, o descansar é algo que o Senhor zela por nós. Enquanto nós dormimos e descansamos, o Senhor dá àquele que confia. Só conseguimos dormir e descansar ao lado de uma pessoa que confiamos. Se você deita ao lado de uma pessoa a qual você não confia, por algum motivo você não consegue descansar. Você pode até cochilar, porque o seu corpo vai, uma hora vai te cobrar isso, mas dormir e descansar são coisas diferentes. Fechar os olhos e dormir é uma coisa, descansar, recuperar, sabe assim, ter as suas energias renovadas são duas coisas diferentes. Tem gente que dorme a noite inteira, mas não descansa, acorda tão cansado quanto foi dormir. Então descansar vai muito além. E onde nós encontramos esse descanso? No Senhor, quando nós entregamos o nosso sofrimento a Ele. De fato, é que nós teremos o quê? O descanso. E o nosso descanso tem um nome. Esse descanso chama-se Jesus. E aqui, na parte de estudo da Bíblia, tem uma coisa muito linda, muito preciosa, que eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E assim, não tem como não amar. Olha só o que o Senhor fala. Aqui está o gracioso convite do Evangelho, no qual as lágrimas e sorrisos do nosso Salvador foram misturados como um arco-íris do pacto da promessa. Vinde. Ele não afasta ninguém, mas os chama para si. Sua palavra favorita é: vinde. Não há Moisés, vinde a mim. Devemos ir até o próprio Jesus, por meio de uma íntima confiança. Não até a doutrina, ordenança, ministério, mas até o Salvador pessoal. Todos os fardos e cansaço podem vir. Ele não limita o chamado ao farto espiritualmente, mas a todo aquele que esteja aflito e exausto é chamado. É prudente dar o sentido mais amplo a tudo que diz a misericórdia. Jesus me chama. Jesus promete descanso como seu presente. Seu descanso imediato, pessoal, é infalível, que dá livramento a todos aqueles, a todos que vêm a Ele por meio da fé. Vir a Ele é o primeiro passo, e Ele os roga que o demos. Nele, graça ao grande desafio pelo pecado, a consciência, o coração, o entendimento atingem pleno descanso. Quando tivermos obtido o descanso que Ele dá, descansaremos, prontos para ouvir a respeito de um descanso adicional, o qual encontraremos. Fala a verdade, não é poderoso, não é gratificante e assim, renovador saber que nós temos um lugar onde podemos ir da forma que estivermos, com o tamanho do problema que tivermos, com o tamanho da aflição que tivermos, vai ter descanso. Mas para mim que fiz isso, fiz aquilo, fiz uma atrocidade, o Senhor tem descanso. O Senhor tem alívio para todo aquele que nele crê, para todo aquele que confia. A chave, a grande questão aqui está no que? Na confiança de que ao entregarmos as nossas dores, o nosso sofrimento, nós alcançaremos descanso. Essa semana o Senhor deu a direção para nós falarmos sobre sofrimento. Todo sofrimento é extremamente desgastante, suga as nossas energias, suga nossos pensamentos, suga a nossa perspectiva de vida, suga os nossos sonhos, suga as nossas vontades, e em tudo isso ele está sugando o principal, que tudo isso é apenas como se nós tivéssemos imagina um tambor cheio de água,
e tivesse vários furinhos. Cada uma dessas circunstâncias estão sugando algo lá de dentro. E qual seria esse algo lá de dentro que está sendo sugado? A sua verdadeira identidade. Pois é, o sofrimento, a dor, a tristeza, a depressão, a dívida, o conflito com o filho, o conflito com o marido, a falta de entendimento consigo próprio, a falta de perdão, tudo isso, imagina um balde, um tambor que seja, ou até mesmo um balão. Você vai fazendo pequenos furinhos, que são essas circunstâncias da vida, e vai sugando, vai tirando de você algo muito precioso, algo valoroso, algo indispensável para a sua vida, que é o quê? A sua identidade. Quando você vai aos pouquinhos perdendo ali a sua identidade, você vai deixando de ter forças, vontade, alegria, perspectiva, vai deixando de ter ânimo, porque a sua identidade está sendo sugada, está sendo esvaída, está sendo levada por todas essas coisas. E quando todas essas coisas sugam a sua verdadeira identidade de quem você verdadeiramente é, vai ficando vazio. E lembrando que esses buraquinhos, esses furinhos continuam a existir. Então, por mais que você tente colocar mais água, essa água vai continuar saindo. Então, por mais que você, na força do seu próprio braço, na força do seu próprio entendimento, tente reencher ali com qualquer método que seja, vai continuar vazando, porque a sua identidade está sendo sugada por todas essas circunstâncias. Como que isso é mudado? Quando você pede que Jesus venha, Ele faz o novo. Ele te tira deste lugar de furinhos, de sofrimentos, de angústia, vai fechando cada um desses buraquinhos. Vai ser de um dia para a noite? Alguns casos sim, algumas pessoas têm uma transformação imediata, aceitou Jesus, já está outra pessoa, mas na grande maioria não é assim que funciona. Na grande maioria, os furinhos são fechados um por um, aos pouquinhos. O Senhor vai tratando de cada um deles, vai colocando ali um remedinho, vai fazendo com que essa ferida seja tratada, vai curando, até que ela se torne uma cicatriz que conta a sua história. E assim vai. Por quê? Todo grande ministério começa com um grande testemunho, e essas cicatrizes, esses furinhos que foram fechados pelo Senhor são a sua história, são o seu testemunho, e o Senhor fecha cada um deles e vai colocando a vida de Deus novamente dentro de você, e a sua identidade vai sendo fortalecida novamente para aquilo que o Senhor te criou, para aquilo que o Senhor te formou para cumprir o verdadeiro propósito na sua vida. É o Senhor que vai fechar cada uma dessas brechinhas, cada um desses obstáculos, para que assim a sua identidade de realeza, a sua identidade de vencedor, a sua identidade de filho e filha amada, altamente favorecida e ricamente abençoada, ela se estabeleça sobre o reino, que você não tenha dúvida alguma de que o sacrifício de Jesus, ele te comprou e comprou alto preço para que para que nós fôssemos estabelecidos como herdeiros da glória de Deus, herdeiros de Jesus, através da filiação que o sacrifício de Jesus fez. E que nesse dia, em meio a todos esses montes de furinhos que possam ter na sua vida, que é o sofrimento, permita que o Senhor vá fechando cada um deles, até que você se torne um vaso novo, totalmente purificado, ainda que com algumas cicatrizes, porque as cicatrizes, elas vão contar a história do seu testemunho, e o seu ministério e o seu testemunho é a base do seu ministério, é a base do meu ministério. Então, não se preocupe com o que foi, passou. Se preocupe com o que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Apenas permita que Ele trate cada uma dessas feridinhas, desses frios, que Ele feche cada uma delas, para que você descanse. Quando você permite que o Senhor entre na sua história e Ele feche esses furinhos, você tem acesso ao descanso que somente o Senhor pode trazer. Por isso que Ele nos faz hoje um convite. Vinde, venham até mim. Venha até mim, porque eu vos darei descanso. O descanso do Senhor, você pode ter certeza que esse sim
é de fato um descanso, é de fato um alívio, é de fato a alegria que nós só encontramos em Jesus Cristo, porque em cada um de nós há um vazio do tamanho exato do Senhor, que Ele supre todas as minhas e as suas necessidades, sejam elas qual forem, emocionais, sentimentais, espirituais, físicas, financeiras. O Senhor nos supre em todas as nossas necessidades e devemos olhar para Ele e buscar nele o nosso alívio, o nosso descanso, a nossa certeza e a nossa convicção de que Ele é bom e a sua bondade, misericórdia, favor e graça duram para sempre. Então o Senhor te convida hoje para descansar, desde que Ele cuide de cada furinho que possa ter na sua alma e cada um deles serão fechados. Apenas aceite o convite do Senhor nesse dia para um descanso pleno. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado. Cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.